Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou tratar do livro do Danilo Marcondes, Textos Básicos de Ética, de Platão a Foucault, e mais especificamente eu vou falar um pouco sobre o capítulo 2 desse livro, que trata da ética do Aristóteles. Como já foi dito em outro vídeo do Platão, o Danilo Marcondes ele reúne uma série de excertos, que são trechos de textos de obras do autor, no caso do Aristóteles, que trata das grandes reflexões dele sobre a ética. Bom, em se tratando do Aristóteles, o texto básico, o texto fundamental é a Ética a Nicômaco. Então, durante o capítulo 2, o Danilo Marcondes vai trazer alguns excertos da Ética a Nicômaco do Aristóteles. O primeiro excerto é do livro 1, capítulo 6, onde o Aristóteles trata da questão da felicidade. A felicidade é um tema muito importante para Aristóteles, é um tema caro para os gregos, porque ela seria o fim de todo ser humano. Isso, de algum modo, está relacionado à questão da ética. A questão ética, para que serve uma vida humana? Para realizar o bem maior. E qual que é o bem maior? O bem maior é a felicidade. A ética é o bem maior por quê? Porque é o bem do qual depende todos os outros bens. Todos os outros bens seriam bens parciais. Qualquer atividade humana pode ser vista como um bem. Por exemplo, a atividade médica do médico é um bem, mas é um bem particular. É um bem que restitui a saúde para as pessoas. Por exemplo, a atividade do arquiteto também é um bem particular, mas é um bem, porque ele elabora e determina as melhores formas de construção que vão abrigar o ser humano das intempéries. A obra do tecelão também é outro bem, porque vai gerar as vestes dos homens, que são extremamente úteis também no caso das intempéries, para se proteger do frio, e, e das várias temperaturas. Não? Então, só que esses são bens particulares que visam bem maior, que seria a felicidade. Aqui no texto da Ética Nicômaco, que foi selecionado pelo Danilo Marcondes, a felicidade ela é uma coisa, vamos dizer assim, mais individual, está relacionada à questão de uma certa contemplação, uma ataraxia, onde o homem se livra das paixões mundanas e contempla a verdade e o conhecimento. Na obra política, a felicidade também é um bem supremo, do qual depende todos os outros bens. No entanto, há uma célebre frase no livro 1 da Política do Aristóteles, né, que diz que o homem é um animal racional e político. Essa é a essência do ser humano. O que isso significa? Significa que o homem faz parte da natureza, né? Portanto, por que ele faz parte da natureza? Porque ele tem um corpo biológico. Qualquer outro animal também tem um corpo biológico. No entanto, mesmo fazendo parte da natureza, há duas características básicas que o distinguem dos outros animais, que seria o fato do homem ser um ser racional e o fato do homem ser um ser político. Político aqui significa que o homem é um ser social, isto é, que o homem ele vive em sociedade, mas ele vive em sociedade não apenas por necessidade, ele vive em sociedade porque isso faz parte da sua própria essência. Então, só não vive em sociedade alguém que é muito uma besta fera ou uma pessoa que já perdeu a sua própria condição de humanidade. Mas
o ser humano ele vive em sociedade, repetindo, não apenas por mera necessidade, mas porque é a sua realização enquanto ser humano. E se viver em sociedade a realização enquanto ser humano, a felicidade, que é o bem supremo do ser humano, só será acessível e só se realizará vivendo em sociedade. No entanto, aqui na Ética Nicômaco do Aristóteles, ele aborda a felicidade mais do ponto de vista, vamos dizer assim, individual. Então, a felicidade é você ter um comportamento, uma atitude equilibrada, livrando-se um pouco dos vícios, das paixões que o atormentam, para viver uma vida mais contemplativa. Esse tipo de caracterização da felicidade médica Nicômaco diz respeito mais às pessoas, vamos dizer assim, mais sábias, ou com a consciência mais elevada. Não? No entanto, continuando os textos em outros capítulos da Ética Nicômaco, o Aristóteles ele vai ser, vamos dizer assim, um pouco mais realista. Como assim? Então, em outro trecho da Ética Nicômaco, o Aristóteles vai falar claramente que a virtude, que seria as ações éticas desejadas, a virtude é obtida basicamente pelo hábito. O que significa isso? Então vamos por partes, não? A ética então vai tratar basicamente das ações virtuosas que se contrapõem às ações viciosas, dos vícios. Para o Platão, para você praticar ações virtuosas, basta você conhecer, por exemplo, a ideia de bem supremo, a ideia de justiça, a ideia de equidade, a ideia de coragem, e você se torna um ser virtuoso, ou seja, você pratica as ações virtuosas. Só não praticam as ações virtuosas quem as desconhece. Então, nós poderíamos resumir a ética do Platão como sendo uma ética basicamente do conhecimento. As pessoas, a partir do momento em que elas conhecem as ideias de bem, as ideias de virtude, de excelência moral, elas vão começar a agir daquela forma. Só não age daquela forma quem não conhece essas ideias. Então, basicamente, é uma ética fundamentada no conhecimento. Para o Aristóteles, não. O Aristóteles, na Ética Nicômaco, ele traz até uma tabela de exemplos de ações virtuosas e de ações viciosas. No entanto, mesmo conhecendo essa tabela, decore, salteado, mesmo entendendo muitas vezes as razões, os motivos pelos quais uma ação é virtuosa ou uma ação é viciosa, mesmo assim, isso não é suficiente para que as pessoas comecem todas elas a praticarem ações que são ações virtuosas, ações que têm a excelência moral. Não? Mas então, o que seria uma virtude para o Aristóteles? Tá? Em outro trecho da Ética Nicômaco, o Aristóteles vai lançar, né, a sua célebre teoria da virtude enquanto meio termo. Então, por exemplo, o vício ficaria nos extremos. Se você é uma pessoa insensível e você nunca se sensibiliza por nada, você não se sensibiliza, por exemplo, pela miséria na qual as outras pessoas estão passando, isso é um vício e é um vício por falta. Se você é uma pessoa excessivamente voluntariosa, que não age impulsivamente, isso é um vício por excesso. Se você é uma pessoa corajosa, você auxilia as pessoas,
Só que você não vai agir de forma impulsiva, você vai medir também os riscos da qual aquela ação que você vai participar, né, os riscos que você vai correr. Então, esse meio termo seria algo, uma ação pensada, mas que também traz consigo uma sensibilidade, não? Mas tem o pensamento, é, como eu vou ajudar alguém sem correr risco, no caso da coragem. Não? Então, mas essa que é a teoria do meio termo, a virtude enquanto meio termo. A virtude não está no excesso nem pela falta, não, desculpe, a virtude não está no extremo nem pela falta, nem no extremo pelo excesso. No entanto, dito dessa forma, parece muito simples, até simplória a teoria do Aristóteles. Bastaria pegar uma régua, né, de 30 centímetros, por exemplo, e falar assim: em qualquer situação que você se envolva, nós podemos identificar claramente onde está a virtude. A virtude está próxima ao número 15, numa régua de 30 centímetros. E o vício estaria no 0 e no 30. Né? No entanto, a vida humana é muito mais complexa e as ações humanas são muito complexas, as situações são complexas. E cada situação, a virtude ela precisa ser pensada, não sai automático. O meio termo não é exatamente a distância exata entre um extremo e outro. O meio termo pode estar mais próximo de um dos excessos. Ou, às vezes, nós temos que escolher o mal que causaria menos danos. Então, o homem é um ser que tem que deliberar sobre as suas ações. Em cada situação da vida há várias possibilidades. Então, o homem vai deliberar sobre essas possibilidades. Não dá para o homem deliberar sobre algo que é impossível. Um cadeirante ele não vai poder deliberar sobre sair correndo todos os dias por aí, é, como se fosse um atleta que não está na cadeira de rodas. Isso é impossível. O homem não pode deliberar que ele, a partir de amanhã, vai querer ser como os pássaros e vai querer ter asas, vai querer voar. Então, eu estou dando exemplos que são evidentemente exagerados, né? Mas o que o Aristóteles está querendo dizer com isso é que o homem ele tem que deliberar entre as várias possibilidades, né? E escolher qual é a melhor, qual seria, do ponto de vista ético, a ação virtuosa. É por isso que o homem também é um ser racional. Ele possui a reta razão e ele possui uma sabedoria, que é uma sabedoria prática, que é a frânesis, que é a capacidade do discernimento, que também seria, nós poderíamos traduzir como prudência. Né? Tudo isso está ligado à ação virtuosa. Então, o que seria essa sabedoria prática? Ora, essa sabedoria prática é você poder discernir numa situação qual é a melhor solução, qual é a melhor opção que você tem naquela situação. Isso é acompanhado também do que o Aristóteles vai chamar de excelência moral. O discernimento te dá o caminho e a excelência moral ajuda o homem a ir por aquele caminho. Ela é como se fosse o meio e o discernimento como se fosse o fim. Os dois operam em conjunto e juntamente com o quê? Com a reta razão. Mas pensando na questão ainda do hábito que é necessário para que o homem pratique as ações virtuosas,
eu posso pensar também que o homem, ele, em todas as ações virtuosas, ele tem que ter a intervenção da razão. Ele tem que usar a razão para auxiliá-lo. É claro que só a razão, enquanto conhecimento em si mesmo, a razão, ela talvez ela fosse incapaz de conduzir o homem a esse caminho virtuoso. O homem precisa de todos esses elementos. Ele precisa do hábito, mas ele precisa também da razão. Ele não pode agir, vamos dizer assim, entre aspas, maquinalmente. O hábito não é uma coisa que se faz também de forma impensada. Né? Para você ter um discernimento, é claro que você tem que, enquanto ser racional, contar com o uso do pensamento racional para poder escolher a melhor alternativa possível. E é por isso que o homem é um ser livre. O homem é um ser livre e é um ser racional. Para quê? Para poder discernir entre o que é bom e o que é ruim para ele. Isso é a que o Aristóteles e isso vai chamar também de excelência moral. A excelência moral é o meio pelo qual nós vamos realizar essa ação, essa que foi escolhida pelo discernimento. Não? No entanto, o que é curioso também para Aristóteles é que parece que ele, nesses textos, ele está oscilando quando ele fala em ética. Porque a ética que o sábio pratica, que é uma espécie de ataraxia, né? Mas ele vai dizer também que os jovens, né, eles não são lá muito propensos à ética. Né? Isso é uma coisa curiosa, porque vai ter um outro trecho do texto do Danilo Marcondes que diz da insuficiência da linguagem, vamos dizer assim, no ensino da ética, ou seja, que as palavras de incentivo às ações virtuosas nem sempre, ou na maior parte das vezes, não causam nenhum efeito nas pessoas, e especialmente nos mais jovens. Então, parece que os mais jovens não têm muito discernimento nem excelência moral para o Aristóteles. Então eles precisam, além de se habituar a praticar as boas ações, eles têm que, não só os jovens, mas como algumas pessoas, eles têm que ser ameaçados por algum tipo de punição. Se você não pratica as ações virtuosas, você vai ser punido. Não bastam palavras bonitas, discursos longos e belos sobre princípios éticos, princípios elevados da ética, e muitas vezes as pessoas precisam ter a consciência de que se elas não praticarem ações virtuosas ao longo da sua vida, elas serão punidas. Né? Isso é algo que agora me deixa um pouco pensativo, porque mesmo quando o Aristóteles ele fala que é impossível, mesmo para as pessoas de espírito elevado, que elas pratiquem a virtude apenas pelo, pelo fato delas entrarem em contato com as ideias de virtude, né? Essa teoria ainda não é uma teoria, vamos dizer assim, ideal. Né? O Aristóteles fala do ser humano. O ser humano é um ser, é um animal, ou é um ser naturalmente político e racional. No entanto, quando Aristóteles começa a falar que, olha, é necessário uma punição para as pessoas que não praticam as ações virtuosas, porque as palavras para essas pessoas não fazem efeito, os discursos éticos para essas pessoas não fazem efeito, para outras pessoas é necessário que elas se habituem bem a praticar as virtudes éticas, né? Mesmo explicando por que uma ação virtuosa
é muito melhor do que uma ação viciosa? Por que que uma ação virtuosa é melhor não só para a sociedade, mas para o próprio indivíduo? E por que que uma ação viciosa é terrível para a sociedade e para o indivíduo, para si mesmo? No entanto, parece que há vários tipos de gradações do ser humano. O Aristóteles, mesmo reforçando a, ideia de, a ideia de que existe uma essência humana, e sempre que um pensador afirma que existe uma essência humana, ele iguala todos os seres humanos, ao longo da sua obra, ele vai deixando brechas para se pensar que há vários tipos de seres humanos. Há seres humanos que têm mais discernimento, vamos dizer assim, que têm mais a sabedoria prática, e outros seres humanos que não têm praticamente nenhuma sabedoria prática. Então, esses seres humanos, eles têm que ser ameaçados mesmo com a punição. As palavras não adiantam, talvez nem os hábitos adiantem, quem sabe a punição adianta. Né? Mas, do ponto de vista, vamos dizer assim, da história da filosofia, eu penso que o que há de central no pensamento do Aristóteles sobre a ética em primeiro lugar, a questão do hábito. A virtude é uma consequência do hábito. E, em segundo lugar, a virtude é o meio termo, é você poder se afastar tanto do extremo do excesso quanto do extremo da falta. No entanto, o Aristóteles ele vai dizer que vai fazer ainda uma consideração final que o ser humano ele é dado ao excesso. Então, a natureza humana é dada ao excesso. Então, para o oposto de uma ação virtuosa, vamos dizer assim, seria o excesso. Né? O excesso ele está muito mais os vícios do excesso eles estão muito mais próximos da ação humana do que os vícios pela falta. Então, se for para escolher entre se aproximar mais de um vício por excesso em determinada situação ou mais pelo vício de uma falta, seria talvez muito mais aconselhável o vício, se aproximar mais do vício pela falta. Não que você vai adotar uma atitude viciosa pela falta. Né? Mas é este o parâmetro que o Aristóteles nos dá sobre essa questão do vício e da virtude. Né? Então o vídeo de hoje é isso. Muito obrigado, deixe o seu joinha e até a próxima.